Governador Jorginho Melo, na estreia do nosso programa aqui, nós temos aí agora, meus colegas, mais 12, 13 minutinhos para a gente debater e avaliar a entrevista do governador, né? Eu já vou começar falando aqui sobre a questão da posse do secretário Ricardo Guide, né? O ex-deputado federal, quer dizer, ex-deputado não, né? O deputado federal empossado como secretário de Meio Ambiente e Economia Verde, ele vive uma polêmica no PSD, né? Porque o partido disse que a saída dele para o governo foi uma decisão dele, individual. Então, não foi uma negociação, não foi uma negociação do partido com o governo. E nos bastidores corre a conversa, né, e a gente, obviamente, tenta apurar isso, mas ninguém fala de forma oficial, de que o secretário de Meio Ambiente, o Ricardo Guide, ele, inclusive, pode deixar o PSD se esse partido não o colocar como candidato à prefeitura de Criciúma no ano que vem. Esse convite do governador Jorginho é um convite para o secretariado, obviamente, mas com certeza o governador Jorginho, um estrategista que nunca perdeu uma eleição, ele tem no seu pensamento, né, e aí eu estou presumindo isso, de lançar o Ricardo Guide, talvez pelo PL, talvez o Ricardo Guide renuncie o seu mandato de deputado federal e venha pelo PL ser candidato à prefeitura de Criciúma. Prisco. Olha, meu caro Almir, eu diria o seguinte, que foi uma equação interessante tanto para o governo, na figura de Jorginho Melo, quanto para o deputado, na figura de Ricardo Guide. O governador, porque trouxe um federal para o colegiado, que dá peso à administração, e, por outro lado, para Ricardo, foi uma resposta que ele deu ao PSD. Sim, porque ele está sendo fritado em banho-maria, mas à luz do dia. Ora, ele é deputado federal de segundo mandato. Já cumpriu um mandato de estadual. Seu pai foi 2 vezes prefeito. Correto está o governador quando disse um dos melhores prefeitos da história contemporânea de Criciúma. Pelo menos dos últimos 50 anos. Tivemos aí o grande Rui Ilse, na década de 50, mas mais recentemente é o Altair Guide. Pois muito bem. Guide não está entendendo? Se ele é um nome natural, aparece bem nas pesquisas, seria o candidato do partido, não? Daí o partido vai buscar um prefeito popular na cidade, que cumpre o 4º mandato, o 2º agora consecutivo, que escolhe um candidato que não é o melhor do próprio espectro de Clécio Salvaro, seria a Célio Casagrande, naturalmente, fez 26 mil votos à Assembleia na cidade. Ele pega um vereador, Arleu da Silveira, para ser o candidato. E aí ele se filia ao PSD, para o Arleu ser o candidato. E o Ricardo? Vai ficar a ver navios? Aceitou a secretaria. Vai tentar viabilizar a sua candidatura pelo PSD. Se não for possível, vai se transferir para o PL, lutando na Justiça Eleitoral pela preservação do seu mandato de federal. E, quem sabe, poderá vir a ser o candidato Jorginho Criciúma. Então, o quadro é mais ou menos esse. Me parece que o PSD e o Clécio Salvaro calcularam mal. E, nesse momento, eu vejo a dobradinha Jorginho e Ricardo com melhores perspectivas, não só eleitorais lá na frente, mas também de resultado administrativo para a sua região, meu caro Almir. Sua opinião, Dom? Olha, eu concordo em gênero, número e grau com o Prisco e ainda puxo para a região norte. Essa manobra feita ali, essa manobra estratégica, favoreceu em muito, principalmente Joinville, a maior economia. Tínhamos, até o ano passado, 3 deputados federais de Joinville, Coronel Armando, Rodrigo Coelho e o Darcy de Matos. E ficamos apenas com um nessa eleição, que é o Zé Trovão. Com essa manobra, o candidato assume, que era o suplente, o Darcy de Matos assume e Joinville ganha o 2º deputado federal. Lembrando que, ano que vem, é eleição a prefeitos e vereadores. Bem provável que, na última eleição, quem apoiou o Darcy de Matos foi o Rodrigo Coelho,
o Rodrigo Coelho, que estava no Podemos e o partido não fez legenda, pode ser que vá para o PL e venha de cabeça de chapa com o apoio do governador Jorginho Melo pelo PL, concorrendo à prefeitura da maior cidade do estado, hein? Então, essa manobra foi estratégica. E com um detalhe, hein? Um detalhe, Dom, que Darcy de Matos é um parlamentar intimamente ligado ao presidente da Câmara dos Deputados, Sim. Arthur Lira. E Perfeito. gosta muito de Darcy. Isso também foi, de alguma maneira, um gesto praticado por Jorginho como presidente da Câmara, que hoje é o homem mais forte da República, controla 300 dos 513 deputados federais. Joinville ganhou em muito, Santa Catarina ganhou em muito, tecnicamente e politicamente. Perfeito, Prisco, perfeito. A sua avaliação, Fabiano Rambo. Importante a análise que os colegas estão fazendo, que se estende a todo o Estado, evidentemente. O Jorginho Melo, ele busca fortalecer o PL em todas as regiões. Em Chapecó, que é a maior cidade do Oeste, o PL não deverá ter candidato. O nome mais forte seria de Caroline Detoni, deputada federal. Entretanto, com a tendência de João Rodrigues ser candidato à reeleição, e é um nome muito forte dentro de Chapecó, o PL deverá apoiar, em princípio, a candidatura de João Rodrigues. Mas nos pequenos municípios também se vê movimentação em torno de filiações ao PL para as eleições municipais. Todas elas, inclusive, avalizadas pelo próprio governador, que mobiliza seus candidatos, ou ex-candidatos, no caso, hoje suplentes, a deputado estadual, a deputado federal, para que se candidatem nestes pequenos municípios e busquem formar coalizões para estar, pelo menos, na majoritária, que é o que está agora se percebendo e se vivendo. Sobre a leitura aí do Guide, lembrando que ele acabou sendo deputado federal pela primeira vez, com a situação de prisão do, à época, deputado o João Rodrigues. E agora, nessa última eleição, ele obteve a sua eleição a deputado federal e não tenho dúvida alguma que o PSD, nesta jogada, foi mal. Muito bem. Fabiano, pessoal, só um momentinho, Almir. Permita-me, Fabiano, claro, discordar. Eu não acredito que o PL vai apoiar João Rodrigues, não. Muito ao contrário. O PL tem muito fresco na sua memória que lá em 22, quando Jorginho Melo estava apenas com o seu PL, não conseguia um partido de aliado, então, o grupo político de Carlos Moisés o qualificou de sozinho Melo, querendo, assim, arrasar mesmo com as pretensões eleitorais do então senador. Naquele instante em que João Rodrigues se articula com Clécio Salvador para montar uma dobradinha e tentou atrair o empresário Luciano Hang, que iria ao Senado, Clécio e João, João e Clécio ao governo. Essa tentativa não foi bem sucedida. Mas Jorginho Melo tem muito fresco na memória esse movimento. Ele tem, então, sim, Prisco. E até ontem, na posse do Ricardo Guide, ele citou isso, né? De uma forma descontraída, o governador falou o seguinte: olha, antes da eleição, eu tentei coligação com todos. Ninguém quis fazer coligação comigo, eu fui obrigado a vencer a eleição sozinho, arrancando risada de todos os presentes. E com mais um detalhe. Tem uma articulação aí para Daniela Rainer, que é de origem germânica, mas com seu domicílio eleitoral em Chapecó, transferir, Dom, para Blumenau e ser uma alternativa, assim como foi Kleinbing há 35 anos atrás, na eleição de 88. Isso não é invenção e nem especulação barata, não. É real. Então, muito real, Prisco. Muito real. Lá em Chapecó, apenas Carol Detoni, que será pressionada não apenas por Jorginho Melo, mas também pelo PL Nacional para lançar candidato em Chapecó, que é uma cidade importante. Excelente. O Rodrigo eleito é nome que vai tentar enfrentar Jorginho Melo na reeleição em 26. Excelente pontuação. Se me permitem, amigos, ontem foi lançada uma frente
em São Paulo, onde o PSOL será apoiado pelo PT. É a primeira vez na história do país que o PT não lança um candidato à Prefeitura de São Paulo. Aonde isso repercutirá aqui no Estado? Se nós analisarmos, mesmo com 2 tsunamis bolsonaristas aqui, tivemos Carol de Toni como a deputada mais votada. Em segundo, Fabiano, quem que foi? Pedro Kizai. Qual é o partido dele, Prisco? PT. Então, nós temos ali uma polarização a nível nacional entre o PL e o PT, que vai repercutir aqui no Estado. O nome mais apto hoje, e nessa linha de sucessão a Chapecó, é a Carol de Toni. Haja vista 200 mil votos que ela teve, e pode vir a concorrer contra essa. Eu não vou falar que existe uma mágoa do governador Jorginho Melo que não me compete, mas que está fresco na memória dele, isso tá. E o PT, Fabiano, só para completar. E a Caroline de Toni ir pelo Jorginho Melo, né? Porque em Chapecó existe essa possibilidade do PL ter a candidatura da Caroline de Toni. Entretanto, ela aqui nos bastidores, ela só deve acontecer se for para fortalecer o partido ou um pedido muito especial do próprio governador, o Jorginho Melo. Perfeito. E só para completar, o PT tem 2 alternativas em Chapecó. Além do próprio Pedro Kizai, que já foi prefeito, a deputada estadual Luciane Carminati, que foi a segunda mais votada do Estado, só perdeu para Ana Campanholo, né? Só que tem um detalhe, Chapecó é eleição de turno único. Não está descartada a possibilidade de Carol e João morrerem abraçados com a divisão do espectro. A pulverização. E o PT, que tem seus 30% de votos cativos, elegeu o prefeito. E quer saber mais? Para Jorginho Melo, é melhor ter o PT na prefeitura de Chapecó do que a reeleição de João Rodrigues. A verdade é que o PL, né, pretende, já é dito isso aí nos bastidores, o PL quer eleger no mínimo 100 prefeitos. É uma missão que não é nada fácil. Não é nada fácil. Se fizer 60, 70, se dê por satisfeito. Porém, Prisco, lembre-se que nós estamos num estado de direita que votou massivamente em Bolsonaro, e tem um outro fator que eu, inclusive, trago para a eleição aqui de Criciúma, para a gente já dar encaminhamento aqui ao final do programa dessa primeira edição, que é o seguinte: se Bolsonaro vier às ruas, se Bolsonaro sair às ruas e pegar a mão de alguns candidatos, como pode ser o caso do Vasquez, né, ali em São José, que possivelmente será candidato, o próprio Ricardo Guide, que pode ir para o PL, se o Bolsonaro vier aqui e levantar a mão, esse é o meu candidato, esse candidato terá muita força no estado de Santa Catarina. A questão do Oeste é uma outra situação. O PT, a esquerda em Santa Catarina, é mais forte no Oeste. Haja visto os deputados estaduais, o deputado segundo mais votado lá do Oeste. Então, lá tem uma força muito grande os deputados de esquerda. Mas é aguardar para ver, né, Prisco? O PT tem quantos deputados? 4 estaduais, os 4 reeleitos, os 4 do Oeste. 2 federais, 1 reeleito, Pedro Kizai, também do Oeste. E Ana Paula Lima, que na eleição passada não se elegeu por um mísero voto. Então, a força do PT, efetivamente, está no Oeste. Agora, tem o seguinte detalhe, avaliando só aquilo que você falou ali do Bolsonaro nas eleições, ele provocou o tsunami em 18 e 22, eleições estaduais e federais. Em 20, na municipal, ele não influenciou. É bem verdade que era presidente da República, tinha outras atribuições. Se ele vier para Santa Catarina, eu acho que isso não quer dizer que o PL vai eleger prefeito à torta e à direita, mas pode efetivamente ajudar, especialmente nos grandes conglomerados urbanos, como Blumenau, talvez Florianópolis, Joinville, São José e daí por diante. Muito bem, senhoras e senhores, chegando ao fim esse primeiro programa, já anunciando que na próxima quinta-feira, no retorno do debate por Santa Catarina, nós entrevistaremos o senador experientíssimo Esperidião Amin, uma figura carismática e que consegue conversar com a esquerda, com a direita, com o centro, com todo mundo. Recentemente, na volta de Bolsonaro para o Brasil, eu estive em Brasília, encontrei o senador lá e um papo sempre muito legal. Ele será o nosso convidado nesta quinta-feira. Hoje, especialmente, na estreia do programa, nós não fizemos o intervalo,
intervalo, né? Esse programa terá um intervalo aí no minuto 30. Na próxima edição a gente volta com o intervalo e agradecemos o apoio. Pedimos que você compartilhe, você manda o link para os seus amigos, para os seus colegas que gostam de política, para a gente debater. Meus colegas Fabiano Rambo, Dom Schiavi e o experientíssimo Cláudio Prisco Paraíso estarão aqui comigo na quinta-feira também. Rapaziada, um forte abraço para vocês. Forte abraço, uma boa semana a todos, fiquem com Deus. Valeu, pessoal, até a próxima.